Nessa aula, eu vou te ensinar como inserir uma planta qualquer, como uma imagem de uma planta aqui no SketchUp. Eu tenho esse modelo aqui dessa planta, como você pode ver, ela é uma imagem em PNG, e eu vou inserir ela aqui dentro do SketchUp. Ela tem alguns problemas. Primeiro, ela não tem nenhuma qualidade da imagem, tá bem fraquinha a imagem dela. E depois, ela não tem nenhuma medida padrão, eu não consigo tirar nenhuma medida. Isso pode acontecer quando você precisa de algum projeto que você tira do arquivo municipal e você precisa fazer essa planta de base. Então, você vai salvar essa imagem como e você vai inserir ela dentro do SketchUp. Para inserir ela dentro do SketchUp, você vai na barra de menu superior, na opção do arquivo e importar. Vai selecionar a planta e vai importar para dentro do SketchUp. Vou posicionar ela aqui e vou colocar só mais ou menos uma medida padrão. Então, dá um clique, arrasta mais ou menos o tamanho e dá outro clique. E vou colocar uma medida aqui. Aí eu posso pegar medidas que eu conheço, que eu sei que são medidas padrões. Por exemplo, esse tamanho aqui desses módulos da cozinha geralmente é 60 por 60. Então, com a ferramenta Tape, letra T, você vai dar um clique no ponto, né, que você acredita que seja 60 centímetros, então o início, o fim, mais ou menos aqui, e vai digitar no seu teclado, vírgula 6 e dá Enter. Quando você fizer isso, ele vai perguntar se você quer redimensionar, você vai dizer que sim, e agora ele já está com a medida correta. Então, se eu posicionar aqui, dá mais ou menos uns 60 centímetros, que foi o valor que eu coloquei. Desenhar essa planta aqui dentro do nosso SketchUp. E para isso eu vou usar novamente a tape. Primeiro eu vou fazer uma medida para ela ir marcando aqui por cima com essas linhas auxiliares. Então eu vou pegar aqui nesse primeiro ponto, que é a linha da própria imagem, vou posicionar para baixo e vou colocar essa primeira linha. E depois eu vou repetindo ela, só que eu vou colocar sempre medidas mais exatas, eu não vou colocar medidas quebradas. Por exemplo, até aqui ele tá dando que é 33, eu vou colocar que ela é vírgula 30, essa parede. Agora, eu vou colocar essa parte aqui. Agora eu vou colocar até o final. E daqui aqui eu vou considerar que é 6,35. E depois mais 30 da parede. Agora, eu já fiz essas medidas principais. Agora, eu vou fazer aqui de baixo. Primeiro, eu vou fazer isso para as paredes externas e depois eu vou fazer para as internas, para não confundir e ficar muita linha aqui, tá? Então, vou posicionar mais ou menos aqui. E vou considerar que é 3,70 e depois vírgula 30. Pronto. E agora, eu vou fazer novamente para esse lado. Então, primeiro clique que eu dou é na linha da própria imagem. O segundo clique é mais ou menos onde eu acho que vai começar a planta. E depois eu começo, por exemplo, aqui 30. Na verdade, ele ficou até um pouquinho mais, então eu vou considerar que não é 30, eu vou considerar 35. Pronto, assim acho que já fica mais correto. E agora, a segunda parede que eu tenho, tem essa grandona aqui que eu vou considerar, então eu vou só colocar ela aqui também. Então, eu vou colocar 7,05. E aqui a distância dela, ela é bem grossa, então eu vou colocar que ela é 50,5. E agora eu vou até o final, 6,65. É só ir digitando no teclado. E depois, até o final, 40. E eu já tenho aqui mais ou menos as medidas. Agora, falta essa parte aqui. Vou colocar 20. E aqui, 30 igual a outra. E essa aqui também, 30 para ficar igual a de cima. Agora já tá bem confuso, então vou colocar só mais essas duas aqui, 1,6 e aqui 0,30. Por que que eu fiz essas linhas aqui? Só para ter mais ou menos uma ideia do desenho da planta. Ainda faltou esse recorte aqui, ó. Eu vou fazer ainda essa linha aqui, com a tape. Vou vir mais ou menos até aqui, 1,5. E daqui aqui, mais ou menos 78. Considerar que seja 70, tá? E agora, o que que eu vou fazer?
Com essas linhas auxiliares, você pode vir com lápis e desenhar, tá? Para ela ter mais ou menos a base. Ou então você pode vir diretamente no plugin, que é de construção de paredes, certo? Eu vou fazer com a linha só para ele não ficar confuso. E depois eu posso ter isso como uma base. Então, eu vou pegar a letra L no teclado e vou ir clicando nesses pontos para ir fechando as linhas externas, ó. Como ele já tá mais ou menos pronto, ele é bem fácil e já vai pegando os pontos corretos, certo? Então, é só você ir clicando. Pronto, ele já fechou. Essa face eu vou apagar. E agora eu vou fazer a de fora. Então, com L novamente, ó, eu só vou clicando. Primeiro clique, segundo clique, terceiro, quarto, quinto, sexto, e vou indo, ó, até o final. Chegou aqui, acabou. Vou selecionar a face e vou apagar. Agora, todas essas linhas auxiliares, ainda faltou essa daqui, ó, no meio. Então, vou pegar até o retângulo e vou fazer ela daqui a aqui. E vou apagar novamente, que eu não vou precisar dessa parte. Essa eu também vou apagar. Pronto, eu tenho linhas aqui no meu desenho e agora essas auxiliares, eu não quero que elas fiquem aparecendo. Então, agora eu vou vir lá no menu, na barra de menu, vou na opção editar e vou em deletar guias. Pronto, eu já tenho aqui. Agora eu vou fazer as internas. Então, a letra T e vou começar daqui de cima para baixo. Então, vou marcar aqui 1,67, 1,70, 1,7. Depois, vou considerar que essas paredes têm mais ou menos uns 15 centímetros, então 1,15. Aqui, vou considerar essa daqui 1 metro. E aqui tá dando 18, então eu vou considerar que essa parede é 20. E agora até o final, 2,90. Mais 15. E agora da direita para a esquerda. Então, cliquei naquela linha, venho mais ou menos até aqui, 3,65, depois mais 15 de parede. Até essa parede aqui que tava 20, eu vou considerar que é 15, para ficarem todas iguais. Acho que é melhor. Daqui até aqui, 1,23, então eu vou colocar 1,20. Depois mais 15. Agora eu vou fazer essa daqui de baixo. Eu vou posicionar mais ou menos até aqui, tá dando uns 90,9. É só ir clicando, ó. Clico, posiciono para baixo e digito a distância, 0,15. Agora a lateral, que é essa, depois mais 15. E tá praticamente pronto. Só esse final aqui, que eu vou colocar 1 metro. Agora, essa parte aqui de baixo, provavelmente tem um roupeiro aqui, então eu vou considerar que desse ponto de cima até embaixo tem 65, pelo menos, e depois mais 15. Agora, falta só dessa casa de banho aqui, então vou posicionar para cima 2 e depois mais 15. Pronto, feito isso, eu já posso começar a fechar essas linhas. Então, eu posso usar ou a linha ou o retângulo. Acho que nessa fase vai ser melhor o retângulo. Vou até fazer essas daqui que faltaram. Então, com a tape, faltou essa parte aqui. 15. E tá feito. Agora, eu vou usar o retângulo, porque vai ser mais rápido. Então, vou ir fechando essas linhas aqui, ó. E vou apagando conforme elas forem fazendo. Então, vou fechar esse ponto aqui. Vou fechar essa outra principal. Faço primeiro as maiores, certo? Retângulo, vou fazer essa inteira, ó, desde aqui até lá embaixo. E conforme eu vou fazendo, ela vai fechando as faces, tá? Não tem problema. Agora, eu vou fazer esse ponto. Essa também, ela até o final. Ela é até aqui, mais ou menos. Então, vou fazer retângulo daqui até aqui. Essa também vou fazer inteira, desse ponto até esse. E essa parte também aqui. O que vai acontecer? Quando ela fechar, é só você clicar na face e apagar. É isso que eu tô fazendo, certo?
Eu vou apertar o retângulo de novo e vou fazer desse ponto até aqui, mais ou menos. E aqui também, que eu já sei que ela existe. Eu vou apagando. Agora, essa dessa casa de banho. E aqui tem um pilar bem grande. Então, posso fazer aqui o retângulo desse ponto aqui. Posso considerar que ele vem até esse final. Aqui, vou ajustar para que ela fique fechando essa parede aqui também. Vou apagar. Ok, então eu já tenho aqui todas as paredes desenhadas. Eu posso apagar essa face de dentro ou não, tá? Não é necessário apagar todas as faces, porque depois eu posso fazer essas linhas das portas. Ok, já tenho mais ou menos aqui, então, todas as paredes internas e externas. E vou novamente apagar essas guias. Então, para apagar as guias, é só ir na opção da barra de menu, em editar e deletar guias. Certo? Então, aqui eu já tenho, ó, se eu apagar essa planta, eu já tenho aqui mais ou menos a medida dela. Só falta colocar as aberturas. E as aberturas eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou medir com a tape mais ou menos, vou marcar essas portas e janelas. Eu vou fazer aqui a primeira medida. E depois eu posso só mover com Ctrl para o lado. Por exemplo, essa porta vai ter 80 centímetros, 0,8. E eu já tenho aqui a primeira porta. Essa também vai ser uma porta, então eu posso copiar, move com Ctrl, pego desse ponto e jogo para cá, que elas são o mesmo tamanho. E aqui nessa outra eu posso fazer a mesma coisa. Então, vou copiar, move Ctrl para cá. E essas daqui eu vou fazer também a mesma coisa. Vou fazer uma linha, depois eu faço move com Ctrl para copiar a linha para cima, 80 centímetros, e depois eu pego essa face aqui, move com Ctrl e copio para onde tem as portas. Então, eu tenho uma porta aqui, eu tenho outra porta aqui, e vou marcando todas as portas dessa forma. Aqui eu tenho uma abertura, então é só fazer uma linha e marcar essas janelas aqui também, tá? Pro lado de fora, essas e essas. Eu posso simplesmente pegar o retângulo e mais ou menos ir marcando elas aqui. Para ficar a medida retinha, é só você ver se tá ficando ok. Aqui deu 1,4, então eu vou deixar aqui 0,01 para ficar 1,5. Depois, essa daqui, vou fazer a cópia dela para cima, move com Ctrl, vai dar mais ou menos 1,45. Então, vou colocar 1,45. Vou pegar essas duas e vou mover para cima, porque provavelmente essa é igual. É a mesma distância mais ou menos. Então, posiciono ela aqui. Agora, a porta de entrada. Posicionar aqui, move Ctrl, vou colocar 90, 1 metro. Coloquei 1 metro. E agora falta esse restante aqui. Até ficou um pilar aqui por fora, então é só fazer um retângulo aqui por cima e já tá feito. Agora eu tenho essa janela aqui. Move Ctrl, mais ou menos até aqui o final dela, dá 90 centímetros. Então, vou considerar que é esse tamanho. Move Ctrl e passo para a próxima. Move Ctrl e vou nessa daqui de cima. Depois é só aumentar essa linha até em cima. Então, selecionei a linha, aperto M de mover. Clico nesse ponto, posiciono para cima, vai dar mais ou menos 60 centímetros. Então, vou colocar 0,6. E agora eu vou fazer essa última aqui. Então, vou selecionar só a face, move, Ctrl, pego nesse ponto e venho mais ou menos em cima do meu desenho. Tá dando aqui 3,11, então eu vou considerar que é 3,10 a distância. Só para ele não ficar valores quebrados. Vou apagar essas faces, porque eu não quero ver elas. E agora aqui eu já tenho a minha planta. Então, assim você consegue fazer a planta com base numa imagem JPEG para você poder fazer o seu projeto 3D.